Qual foi uma das maiores lutas que você passou no ministerial, falando assim? Teve alguma que você possa compartilhar? Olha, passei muitas Que te lutas. ensinou muito, assim, que você fala, meu Deus. O meu divórcio foi uma luta muito pesada. Por quê? Porque na época que eu me divorciei, tinha aquela ideia assim: se você divorciar, acabou seu ministério. Uhum. Acabou seu ministério. Acabou! Agora divorciar. Isso é uma luta, né? No entanto, que eu, por 3 vezes, permaneci, perdoei, tal, mas aí chega uma hora que não dá, né? Que você é ser humano, você começa a se ferir demais, se machucar demais. Essa foi uma das grandes lutas do meu ministério. As grandes lutas. Mas são lutas vencidas. Lutas vencidas. Mas não deixa de ser uma luta, não deixa de abrir uma ferida, né? Que às vezes fica seca por fora, mas dói ainda por dentro. Hoje não mais. Hoje não mais. Eu falo sempre para os meus amigos assim, ó. O dia que você conseguir falar daquilo que te feriu, você tá liberto. Você tá liberto. Ah, eu não consigo falar sobre esse assunto. Eu não quero falar. Então você não tá liberto. E quando aconteceu, você falou, vou perder meu ministério? Você tinha isso na sua Assim, cabeça? porque Como quando você aconteceu, resignificou isso? assim, as 2 primeiras vezes que aconteceu, eu estava no ministério, que era a Assembleia. A terceira vez que aconteceu, eu já estava no meu ministério, na minha igreja. Uhum. Então, quando aconteceu, eu reuni o ministério para passar a igreja para eles, que eu não ia pastorear mais. Mas aí teve algum fato no meio da conversa lá, que alguém falou assim: não, Zô, não precisa fazer isso não, porque tem prova, tal, 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 e aí. Então tá bom. E aí, porque assim, eu posso chegar aqui e dizer assim: o Giga adulterou. Tá, o irmão prova. Não, adulterou. Mas, irmão prova que ele adulterou. Tá bom, ele adulterou. Beleza, ele adulterou, adulterou. Ele confessou? Não. Aí mantém prova, assim, tal, do adultério? Não. Então é a sua palavra contra dele. Então, assim, essa é uma perseguição, assim, porque o divórcio, na verdade, por mais que ele seja, aspas, justo, né? Porque você foi traído, ou coisa parecida, o marido espancou a mulher e tal. Mesmo assim, você tendo razão, ele é o mal. Ele divide forças, né? Eu ouvi um pastor Isso falar, seria eu religioso. ouvi um pastor falar que vórcio significa forçar. Fórcio é força. Aí divórcio é uma força dividida. Então, é uma força dividida. Então a religiosidade te ensina que você tem que ficar até o fim, morrer abraçado, tal, traído, não traído, vai. Mas não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia te dá liberdade uma vez que você foi. Ah, pastor, mas o fulano, meu marido me traiu, mas eu perdoei ele. Tá bom. Aí depois eu fui trair ele. Não quer dizer que ele tem obrigação de perdoar você. Hum. Ou de permanecer com você. De perdoar ele tem. Se ele é cristão e pretende ir pro céu. Mas não quer dizer que ele tem que permanecer com você. Ah, mas eu fiquei com ele. Falei, mas é que a sua estrutura emocional é diferente da dele. Talvez você tenha tido essa estrutura emocional para aguentar e continuar casado. Talvez ele não tenha tido essa estrutura emocional para continuar casado. E Jesus pastor, até fala não é fácil você julgar, será julgar, mas fácil você perdoar, será perdoado, né? É lógico, é. É um peso na medida. hoje você está em crescimento, Deus tem te levantado com uma voz profética aí para essa nação. Como que você enxerga esse momento hoje? Como que você ora a Deus assim, de pedir discernimento e sabedoria? Porque Denzel Washington falou algo muito interessante. É no seu melhor momento que o diabo vem para roubar ele, né? Isso é uma grande verdade. Como se proteger, se blindar, até nós que estamos aqui, né, em crescimento também. Graças a Deus, muitas coisas boas. Já recebemos muitos pastores, vários brabos aqui, Elias Soares, César Cavalcante, São monstros. vários monstros aí da palavra para honra e glória de Deus, né? O Sherman Viana vai estar aqui com a gente em breve também, né? Como Olha, se blindar? olha, Guigo e irmão Léo. Acho que é uma pergunta até difícil, né? Não é, não. É. Não? Primeiro ele diz assim, ó. Primeiro ele diz assim: o homem é provado pelos elogios que recebe. Primeiro,
você precisa aprender a lidar com os elogios. Não se iluda. Os que gritaram Hosana, depois gritaram crucificam. Os que eram amigos de Davi, depois pegaram em pedras, em 1 Samuel 30, para apedrejá-lo. Não se iluda, nem com muito, não fique iludido, e nem se entristeça com pouco. Porque muito, talvez para Deus seja pouco, e pouco para Deus seja suficiente. Então, primeiro, eu acho que isso não pode ficar deslumbrado com elogios. Segundo, reconhecer que não tem nada a ver com você. O Guigo Cast não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o Léo, não tem nada a ver com o meu amigo lá, com o Matheus, não tem nada a ver com nós. Comigo lá, comigo, não. A Bíblia diz assim, a Bíblia é muito rica, né? 1 Samuel capítulo 5, que acho que foi o texto que nós mais citamos hoje, é que tem tanta coisa lá, diz assim, ó, que Davi ia aumentando e crescendo, cada vez mais. Porém, Davi entendeu que o Senhor estava com ele, por amor ao seu povo. Não era nada sobre Davi, era sobre o povo. Então, eu estar onde eu estou não é sobre mim. É sobre quem precisa de mim. É sobre quem amanhã me ouve, vai assistir esse podcast, vai ter falado, seu Gil, qual o telefone daquele pastor lá? Qual o Instagram dele? Eu quero falar com ele. Como que fala? Eu preciso falar com ele. Não é sobre mim. Não é sobre o Léo, não é sobre você, não é sobre o Matheus. É sobre o que a gente carrega. Então a gente não pode. Aí você me encontra pra vir aqui no próximo. Bom, você é R$4.000, tal, não sei o quê, sabe por quê? E 1 hora só, não posso estar lá mais de 1 hora, tenho que descansar e tal. Aí começa a mudar. Então, assim, ó, entender elogios e ao recebê-los, entenda, a glória é de Deus, a alegria é nossa. Reconhecer, né? Reconhecer Deus em tudo, em tudo. Por quê? Porque, amigo, A glória é dele. aonde eu, Carlos Eduardo, teria condição de estar aqui no Alphaville hoje, falando no GuigoCast? Por mim, pelos meus méritos, pela minha popularidade. Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu tô aqui, é por culpa de quem? Por causa de quem? Por ele, como diz o hino lá. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Uhum. Então é por ele que a gente abre mão. Mas o que ele faz usando a gente não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o povo. Mordomia, né? De alguma maneira, essa live e as outras que já tiveram, os outros podcasts, já abençoam centenas de pessoas. Aleluia. E gente que vocês não têm nem ideia, que não se manifestaram, mas foram curados. Outros que voltaram para a igreja. Outros que não, que é isso? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Gente que decidiu a vida, gente que ia separar, continuou casado, gente que liberou perdão. Sim. Mas não é sobre nós. Porque a gente nem fala da gente aqui. Abre a Bíblia aí, no capítulo 1 do Carlos Eduardo, versículo 2 do livro Carlos. Não tem. É tudo sobre ele.